Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 35. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluias. Lucas 18, 35, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Vamos pular para o 19:1 aí, e depois que eu ler, você mantém a sua Bíblia aberta aí. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. Até aqui, poder sentar, irmãos? Uma coisa que Jesus deixou muito claro no seu ministério é que o Evangelho é uma coisa simples. O Evangelho não é anunciado a você para que você cumpra rituais, para que você só adquira costumes. O Evangelho é anunciado a você para que você conheça Jesus. E eu tenho certeza que você entrou aqui hoje porque você quer Jesus. Eu sinto em dizer, se você entrou por outra coisa, amém, Deus vai até te dar. Mas o que Deus quer de você nesta noite é que você encontre Jesus. E o Evangelho é uma coisa tão fantástica que ele não escolhe pessoas pela sua formação, pela seu entendimento, pela sua ideia, mas Jesus, ele escolhe a você do jeito que você é. Da mesmo jeitinho que você está aí sentado, ouvindo, e que você recebeu uma série de ações do Espírito Santo neste culto, né, no louvor, nas ministrações que houveram, o Espírito Santo ele já trabalhou, ele já agiu, mas o objetivo desta noite é que você se relacione com Jesus. Não tem outra coisa que o Evangelho anuncia. As outras coisas são consequência. Mas o importante para você e para mim é que nós encontremos Jesus. Amém? Quem está encontrando Jesus aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, glória a Deus. Nós lemos aqui sobre dois personagens que são um pouco conhecidos já, de quem já lê um pouquinho a Bíblia. Um deles era um cego, lá no livro de Marcos, capítulo 10, 46, fala que o nome deste cego era Bartimeu. Aqui ele não fala, mas no livro de Marcos fala. Bartimeu era um cego, e ele estava assentado num caminho de uma cidade que não era muito bem vista, né? Era uma cidade que era considerada amaldiçoada, até que era Jericó, e ele estava na estrada de Jericó. E o outro personagem que nós falamos foi Zaqueu, e diferente, mendigando. Então Bartimeu era pobre, ele era pobre, ele tinha uma deficiência, ele era cego, e era pobre. E Zaqueu, que já estava em Jericó, era rico. Ele era
coletor, né, de impostos para Roma, era um homem com posses, era rico. Só que você vê que esses dois indivíduos, o que eles queriam era Jesus. Um pobre e um rico, mas o que eles queriam era Jesus. Você vai ver que quando Bartimeu pergunta, o que está acontecendo? E alguém fala, Jesus está passando. Ele não ficou, não, vou ficar quietinho que não. Ele, eu quero Jesus. E a palavra fala que ele faz algo para encontrar Jesus. E Zaqueu, da mesma forma, também Jesus estava passando, e ele também quis ver Jesus. Agora, uma coisa em comum interpelou os dois. Aquele cego não conseguiu, de bate-pronto, estar perto de Jesus, porque tinha uma multidão. E a mesma multidão atrapalhava Zaqueu de ver Jesus, porque a palavra fala que Zaqueu também tinha uma limitação, ele era pequenininho. Então, a mesma multidão atrapalhou os dois de ver Jesus. E aí eu vou te chamar a atenção para alguns pontos em comum destes dois, para que você perceba uma coisa. Se você deixar a corrente normal da sua vida te guiar, você nunca vê Jesus. Se você deixar a multidão, que aqui não era a igreja, a multidão eram curiosos, tal. Se você deixar a multidão, vamos trazer contextualizando, o que é a multidão? É tudo aquilo que te impede de ter acesso a Jesus. Se você deixar os pensamentos, as ideias, os convites, as programações que aparecem tomar conta da sua vida, você nunca tem acesso a Jesus. Se aquele cego ficasse na dele, não fizesse nada, e ele tentou uma ação, a primeira coisa que os caras falaram lá, não, fica quieto aí, se cala. Ele gritou, Jesus, se cala aí. Se você deixar a multidão te conduzir, ela vai te calar. Se você deixar os seus problemas tomarem conta de você, eles vão te calar. Se você deixar o rio, na coisa sendo morna, andar como é, ela vai te calar. Da mesma forma, Zaqueu, quando Jesus estava, se ele ficasse, ele também não ia ver, porque ele não tinha acesso, ele era muito pequeno. Ele não conseguia ao alcance visual de Jesus. Se você ficar onde você está, parado, você não vê Jesus. Então, os dois tiveram que ter uma coisa, e aí eu chamo a atenção para você. Quer ver Jesus? Quer ter acesso à presença de Jesus todos os dias? Você tem que reagir. Você tem que agir, você tem que ter uma ação. É a ação que faz você superar os seus limites. Você vê que os dois tinham deficiências. Um era cego e o outro era muito pequeno. Todos nós temos deficiências, seja em algum campo. E aí que é a hora de você olhar o seguinte: eu tenho deficiência? Tenho. Eu tenho problemas? Tenho. Mas eu tenho um Deus que é muito maior do que isso. Eu tenho um Deus que tem solução para tudo que eu preciso. Mas se eu ficar na minha, se eu não reagir, se eu não mudar, se eu não agir, se eu não tomar uma iniciativa, não acontece nada. Porque a Bíblia fala que para que Deus haja, precisa de uma ação sua. Amém? E nesta hora, eu quero passar alguns pontos aqui, para te mostrar o seguinte: o que você precisa fazer para que você veja Jesus?
O que você precisa fazer para que você tenha acesso à presença de Jesus? Primeiro ponto que você tem que observar: a multidão é para todos, certo? Então, eu não sou exclusivo, não, irmão, ninguém, todos nós temos multidões. Algumas vezes, essas multidões nos atrapalham. Então, você não é pecador porque você tem só uma multidão, querido. Multidão é para todos. A Bíblia fala que o mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo. Então, nós estamos aqui sujeitos às mesmas ações, às mesmas paixões, né, os mesmos atos, mas precisa de uma ação sua para você ver Jesus. No caso de Bartimeu, a ação dele foi de gritar, de usar a voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele não usasse a voz dele, se ele não clamasse, ele não ia chamar a atenção de Jesus, porque multidão, né, movimento, Jesus ali, e a Bíblia fala que quando ele chama, Jesus ouve. Irmão, é em fervente oração, é em ação com Deus, é em relacionamento. Querido, clama, usa a sua voz. Ah, mas eu tenho um problema. O problema de Bartimeu é que ele não via. Ele não sabia a direção. Querido, nós aqui, por muitas vezes, nós nos portamos como cegos espirituais. Nós nos portamos porque muitas vezes você não quer, você já está acostumado naquela posição, em ter pouco, como diz, estava lá no caminho. Mas quando ele usa a voz dele, ele chama a atenção de Jesus. Você quer atrair Jesus para a sua vida, querido? Clama, glorifica, adora, movimenta. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu preciso que algo aconteça. Não espera pelo outro, não. Ah, eu só vou na igreja quando me convidam. Eu só vou assistir quando tem carona. Irmão, não faz isso não. Busca, age, pega, faz. Porque senão a corrente vai andar, a multidão vai andar, e Jesus você não vai ver. Precisa de uma ação. Qual foi a ação de Zaqueu? Zaqueu tinha uma limitação, altura. Então o que ele pensou? Eu preciso ir para um lugar mais alto, eu preciso mudar de posição. Eu preciso fazer com que de alguma forma eu veja Jesus. Eu preciso mudar de posição. Tem coisas na sua vida, querido, que para acontecer você precisa mudar de posição. Às vezes Deus está falando com você uma coisa, mas você não quer mudar, você quer continuar no mesmo caminho, do mesmo jeito, da mesma forma, com os mesmos costumes. Nada da sua vida vai mudar se você não mudar primeiro. O Espírito Santo, ele habita em você e ele todo dia, a Bíblia fala que o Espírito Santo convence, não obriga. Então ele todo dia está em você, vamos fazer isso aqui, vamos ajeitar isso aqui, vamos acertar esse detalhe, vamos corrigir isso aqui, porque ele te convence. E você tem que ouvir o Espírito Santo falar: eu preciso mudar. Ah, eu tratava mal minha esposa, não trato mais. Eu trato mal meu marido, não trato mais. A minha boca só falava coisas torpes, agora a sua boca tem que ser boca de adoração. Agora eu vivia sozinho, agora você tem a igreja com você. Então você precisa mudar, precisa ter algumas coisas que precisam mudar. Eu já cansei de ouvir pessoas às vezes: porque nada na minha vida muda, mas é porque você primeiro tem que mudar. Senão não adianta. E os dois só viram Jesus no momento que eles resolveram agir. E superaram ali um grande obstáculo que tinha, que era a multidão. Até aqui, amém? Amém? Está todo mundo ligado aí? Beleza, então você vai... Eu não gosto muito de fazer isso, então eu vou fazer. Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado aí,
e fala assim com ela: reage na multidão. Fala aí. Isso, fala aí, reage na multidão. Isso, tem que ter reação, né? O que Deus tem na sua vida, né, é muito maior, mas precisa você reagir, precisa você mudar. Observa uma coisa interessante: Zaqueu e Bartimeu tinham características humanas totalmente diferentes. Se você olhar, um era pobre, um era rico. Até a própria etimologia do nome, quer ver? Bartimeu, toda vez que você vê na Bíblia alguém começado com bar, não é de bar de boteco, não. Bar é uma palavra lá que se dava como filho. Então era Bartimeu, era filho de Timeu. Bartolomeu, era filho de Ptolomeu. Então esse bar aí, então era Bartimeu, era filho de Timeu. Sabe o que significa Timeu? Timeu significa diálogo. Tem pessoas que o que ele precisa de Jesus é ter diálogo. Precisa conversar com Jesus. Você precisa usar, você vê que ele usou a voz, ele dialogou com Jesus, né? Para que muitas vezes está faltando, às vezes você é uma boa pessoa, às vezes você, né, está presente nos cultos, às vezes você faz tudo, mas você é uma pessoa de difícil diálogo, e precisou de uma ação específica. Olha que interessante, Zaqueu, ele era considerado pelo povo de Israel como uma espécie de traidor, porque ele era funcionário do Império Romano, e ele cobrava impostos do seu próprio povo para Roma. E ele tinha consciência de que ele era um homem, vamos dizer assim, desonesto, tal. Só que olha que interessante, o nome Zaqueu, sabe o que significa? Significa inocência. O que estava faltando para a vida dele é ele ser inocente diante de Deus, ele ser inocentado da sua situação, porque ele sabia que ele era pecador. Ele mesmo confessa a Jesus quando fala assim: olha, depois que eu aceitar, eu vou devolver, né? Aquilo que eu tomei. Você pode ler na frente aí que você vai ver, ele confessa. Mas eram pessoas diferentes, problemas diferentes, deficiências diferentes, mas elas precisavam do mesmo Jesus. Você olha para o irmão do seu lado, você vai ver que ele tem coisas diferentes, às vezes um emprego diferente, a forma de pensar diferente, mas qualquer um que está aqui precisa de Jesus todos os dias, todos os instantes, não é só terça, quinta e domingo, todos os dias você precisa de Jesus, a todos os momentos. E aí você vê que até na etimologia do nome mostra a necessidade que esses dois tinham de estar próximo de Jesus. E aí você vê que, embora Jesus trata com eles de formas diferentes, você vê que Bartimeu, Jesus manda chamar. Ele estava sentado, a primeira coisa que acontece, ele é chamado a se levantar. E ele se levanta e Jesus dialoga com ele, é um diálogo conhecido, né? Pergunta: que queres que te faça? E a palavra fala que Jesus cura, né? E diz a ele o seguinte: ó, a tua fé te salvou. Já com Zaqueu foi diferente. Zaqueu subiu, Jesus fala para ele assim, Jesus olha para ele e vê, né? Vê por quê? Porque como que Jesus conseguiu ver? Porque ele mudou de posição. Porque se ele tivesse como qualquer um, né, ele não ia ser visto por Jesus, porque ele estaria no meio da multidão, pequenininho. Mas quando Jesus olha e vê que ele teve uma mudança de posição, Jesus fala uma coisa engraçada, né? Fala: Zaqueu, desce. Percebe que um estava assentado e Jesus pede para que ele se levante, e o outro estava no alto e ele pede para desce. Presta atenção, você para Jesus é igual ao que está do seu lado, a posição que Jesus quer de você é a mesma,
O mesmo Jesus que manda um levantar, manda outro descer. Porque para Ele, você e todo mundo que está aqui é precioso da mesma forma. Jesus não amou mais Zaqueu do que Bartimeu. O amor foi o mesmo. Mas precisava que os dois se nivelassem. Precisava que eles estivessem na mesma sintonia com Cristo. O que Cristo quer da sua vida é o mesmo que Ele quer do irmão. Você sabe o que Ele quer? E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, se eu perguntar, quer a mesma coisa. O que você quer? Céu, salvação. Quando Jesus olha para Zaqueu, fala o que para ele? Desce, porque hoje tem salvação na tua casa. E olha para o cego e fala, olha, a tua fé te salvou. Você pode falar assim, mas tinha coisas diferentes. Bartimeu queria ser curado, e foi. E Zaqueu queria, o que Zaqueu queria? Zaqueu queria olhar para Jesus e se confessar, e dizer, eu estou todo errado, eu preciso mudar, e Jesus dá a salvação para ele. Presta atenção, a salvação não é algo que você tem que, não, a salvação ela é de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que a salvação é um dom, não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação foi unificada quando Jesus dá a sua vida na cruz do Calvário, por amor a você, a mim, a Bartimeu, a Zaqueu, a qualquer um. Só que para você ouvir de Jesus que você é salvo, precisa você mudar. Você pode perceber que Jesus, ele não foi procurar Bartimeu e nem foi procurar Zaqueu. Ele estava passando, nos dois textos ele fala, ele estava passando, ele estava por ali. Isso a gente pode usar no contexto de oportunidade. Jesus sempre dá oportunidade para que você encontre com Ele. Isso é fato. Não tem nada do que você pode falar assim, não, eu não quero. Enquanto Jesus não voltar, sempre vai ter um momento que vai haver uma oportunidade para você. Mas junto com esta oportunidade, coladinho, vai ter uma multidão também. Isso é fato. Enquanto você estiver aqui, Jesus vai tentar sempre te atrair para Ele, mas a multidão vai tentar te afastar dEle, porque a multidão envolve um tipo de evangelho que não é o evangelho de Jesus, porque Paulo até fala muito bem disso, né? Se vier algum evangelho diferente do que eu falo, pode até ser anjo que falar, ele é anátema, porque o evangelho, a igreja, o foco da igreja, ela sempre te aproxima de Jesus, sempre a igreja vai fazer isso. Só que a gente está vendo evangelhos que aproxima você do dinheiro, que aproxima você de posição social, que aproxima você da sociedade, que aproxima você do palco, mas de Jesus não. Então tem pessoas que acham que a multidão são coisas claras, nem sempre. Tem muitas pessoas naquele bolo ali da multidão de Cristo, que algumas pessoas ali estavam querendo realmente algum tipo de sinceridade, né? Mas você vê a reação dos dois, que foi o diferencial. E eu quero te trazer aqui uma coisa interessante, que o que Deus tem para a sua vida, não só nessa noite, mas o que Deus tem para a sua vida, até o dia que Jesus voltar. O que Ele quer de você, não é só eventos, cultos, isso faz parte, adorar ao Senhor, a Bíblia fala que a casa do Senhor é a casa de oração, né? Então é a casa onde Deus está, o próprio Deus fala que é, né? Mas o que Deus quer de você, não é só frequência no culto, participação na lista de membros da igreja,
o que Ele quer para você é salvação. O que Ele quer para a sua vida é céu. Se para você chegar no céu, Ele vai ter que te chamar do momento de cegueira, ou do momento de pecado de inferioridade, vai depender da sua postura aqui na terra. Você pode aceitar Jesus, caminhar com Ele, igual os discípulos, e desfrutar do amor de Cristo, ou você pode seguir o evangelho da oportunidade e caminha um pouquinho, recebe uma bênção, daqui uns dias está precisando de novo, outra oportunidade, e assim vai. Você pode escolher, só que a sua escolha pode te afastar da palavra de Cristo, ao dizer para você o seguinte: meu filho, a tua fé te salvou. Meu filho, tem salvação para sua casa. Meu filho, tem salvação para a sua vida. Não tem coisa mais preciosa do que ouvir isso. Você pode perceber que quando Jesus, e não só nesses dois textos não, tá? Em vários outros textos da palavra, sempre que Jesus interpela alguém, fala com alguém, age com alguém, Ele sempre termina falando assim, ó: a tua fé te salvou, ou a salvação para a sua vida. O ministério de Cristo e o evangelho ao qual eu e você fomos chamados para fazer parte, é um evangelho que conduz as pessoas à salvação. É um evangelho que, mesmo estando nos caminhos errados da vida, olha bem, Jesus não salvou todo mundo só porque estava em Jerusalém não, tá? A salvação não é só aqui dentro não, a salvação é na rua, lá em Jericó, é lá quando você está lá no seu trabalho, está num momento difícil, é lá na rua. A salvação não é só aqui dentro não. Tem pessoas que acham que não, eu vou convidar fulano para o culto porque ele vai ser salvo, amém. Mas quantas oportunidades você teve de falar de Jesus para o seu colega de trabalho e nunca falou? Quantas oportunidades você teve de dar testemunho para um parente, para um amigo, e nunca fez? Temos que lembrar, os dois aqui, um estava no caminho, outro já estava em Jericó, né? O que Deus tem para você e para quem você está em oração, não depende só de estar na igreja, depende de estar com Cristo. E Cristo está onde? Aonde a oportunidade está. A Bíblia fala que o evangelho ao qual você e eu fomos chamados é para levar em tempo e em fora de tempo, né? Eu não vou falar do evangelho aqui não, porque acho que ele não vai gostar muito da palavra, acho que é fora do social, né? Mas no Facebook não tem problema, todo mundo fala o que quer. Então o Senhor te lembra hoje, tem uma palavra de salvação, tem uma palavra de mudança, mas para que tudo isso aconteça, precisa de uma ação sua, precisa de uma mudança sua. Não adianta você falar que do jeitinho que você continua, você não vai ver, não vai. Precisa de uma reação, precisa de uma mudança. Eu quero concluir aqui esses dois exemplos, só para ressaltar uma coisa importante. O evangelho, ele faz uma coisa que o mundo não faz. O mundo nos classifica. O mundo nos dá oportunidades se temos formação, se temos posses, os famosos QIs, o mundo nos faz uma série de coisas. O evangelho não. O evangelho nos trata de igual forma. Independente, nós perante Cristo somos o mesmo. Podemos ser usados da mesma forma. Podemos agir com o evangelho do mesmo jeito. Não é porque tem uma pessoa que prega, outra que faz um louvor, outra que toca o teclado, outra que faz aquilo ou isso, que ele é diferente de você, não, querido. O mesmo amor, o mesmo sacrifício foi por todos. Eu quero pedir para você se colocar de pé. Nesta hora eu quero que você analise. A Bíblia fala, né, sempre que tem alguma ação do Espírito Santo, né, tem uma palavra que eu gosto muito, que fala que
no momento da ceia, né, que falou: homem, examine-se a si mesmo. O Espírito Santo, ele está em você justamente para te ajudar a examinar, para que ele possa esquadrinhar seu coração, né, para que possa entrar na sua vida, para que você analise como eu estou como um cego, não estou vendo e eu preciso reagir, ou eu estou como Zaqueu, grande em posses, muito dinheiro, mas perto de Jesus, pequeno. Como está a sua vida? E eu quero que nesta hora você feche seus olhos, e eu quero convidar para orar aqui nesta hora, aquele que entende que está precisando de uma mudança na sua vida, que mudar, ou seja, eu preciso me aproximar de Deus. Você está se sentindo longe de Jesus, você está se sentindo indiferente, você quer chegar mais perto, você quer ouvir Ele falar com você: olha, eu tenho salvação. Você quer que Ele tenha um relacionamento com você. Eu quero chamar você aqui para a gente orar juntos, enquanto o teclado está tocando. Vamos, pode vir, Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus quer que você chegue mais perto dEle hoje, aleluia. Enquanto os irmãos estão vindo, a igreja está orando, a igreja está, porque para vir aqui muitas vezes, irmão, na frente, existe uma batalha espiritual que envolve muito grande, né? Porque do lado, enquanto o Espírito Santo está te convencendo, o adversário não quer que você venha, mas em nome de Jesus, toda corrente nesta noite vai ser quebrada, tudo aquilo que vai impedir você, né, de deixar com que haja mudança na sua vida vai ser repreendido, e hoje você vai poder dizer: eu quero estar perto de Jesus, eu quero ouvir Ele falar comigo, eu quero sentir a presença dEle, eu quero poder caminhar com Ele, eu quero poder ter a certeza da salvação na minha vida, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está me dizendo que tem mais alguém para vir ainda, tem mais alguém que está na batalha aí. Vem, querido, vem, a igreja está orando, vem, querido, Deus está te chamando, Deus está pedindo para você vir, vem, Deus tem algo a tratar com alguém aqui ainda, vem, aleluia, santo é o nome do Senhor, vem, querido, aleluia, aleluia, maravilhoso é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. A igreja, estende suas mãos para cá, vamos orar, porque Deus vai mudar essas vidas nesta noite, e esse passo que elas deram aqui, foi o passo de Bartimeu a gritar por Jesus, foi o passo de Zaqueu a subir na árvore, né? E Deus vai ouvir, queridos, vocês vão sair daqui, Deus vai dar salvação, aleluia. Senhor, nós oramos nesta hora, Senhor, pelos teus filhos que estão aqui, Senhor, que são necessitados da tua presença, Senhor, que precisam do agir, do mover de Deus nas suas vidas, sabem que têm limitações e querem vencer essas limitações. Senhor, sonda os corações delas, Senhor, que elas possam receber, Senhor, a paz do Teu Espírito, a alegria da salvação, a unção do Espírito Santo, a bênção sobre as suas vidas, que possam nesta noite, Senhor, sentir o mover de Deus. Senhor, abençoe cada uma delas, os seus lares, Senhor, as oportunidades que elas têm buscado, Senhor, os seus anseios. Senhor, visita os teus filhos, que eles possam olhar para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder para mudar, para converter, para direcionar todas as coisas na vida dos teus filhos. Senhor, nós oramos nesta hora, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Podeis sentar, aleluia. Amém, igreja?